Bora ler a Bíblia hoje? 1% do seu dia para Deus. São só 15 minutinhos. E a gente continua na nossa jornada pelo Evangelho de Lucas. Se você está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, nós estamos há alguns dias, né? Na verdade, já tem mais de 2 meses, eu creio, que nós temos lido o Evangelho de Lucas, porções pequenas, mas mastigando bem mastigada, digerindo bem as palavras do Senhor, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, viver a palavra. Esse é o objetivo. E eu te convido, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta, assiste. Nós já estamos no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Nós temos muita palavra de Deus para ler, mas nós decidimos começar do Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, o momento em que Jesus veio, em que ele instaurou uma nova aliança, por isso que o nome é Novo Testamento, uma nova aliança, uma nova herança ele nos deixa, né? E nós estamos caminhando por esse Novo Testamento, né? Por essa porção da palavra de Deus nos deixada pelo próprio Jesus, onde nós acompanhamos ali o que ele fez, o que ele ensinou. Depois que terminarmos esse Evangelho de Lucas, a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o início da igreja, como que ficaram aqueles apóstolos depois que Jesus ressuscitou, né? E está sendo uma jornada muito edificante. Está sendo uma jornada de aprendizado. Está sendo uma jornada onde eu estou relembrando, né, as primeiras vezes que eu li esse texto e o quanto Deus tem falado, o quanto Deus já falou comigo, né? E eu estou tentando repassar isso para você da forma mais didática possível, a cada palavra nova, a cada contexto diferente da nossa realidade, eu vou tentando te explicar. Mas qualquer dúvida, por mais boba que pareça, não fique com essa dúvida só para você. Por mais que pareça uma dúvida tipo, se eu perguntar isso, pode ser que a Francisca pense que eu não creio em Deus. Não, pergunte. Não pense que Tomé, lembra de Tomé, um dos apóstolos que disse que só ia crer se tocasse nas chagas de Jesus? Não pense que Tomé, de todo, estava errado. Tomé, de tanto querer buscar, né, perguntas, né? Em outras partes do Evangelho, nós vimos que o instinto questionador dele ajudou. E nós precisamos perguntar para que nossa fé não seja uma fé pautada no que os outros dizem, né? O cristianismo, ele não te convida a crer em algo que você não entende. Pelo contrário, o cristianismo te convida a buscar, enxergar, compreender na palavra o sentido da nossa fé, né? É muito verdade que fé é crer naquilo que nós não vemos, naquilo que nós esperamos, porém nós compreendemos. Nós podemos compreender aquilo que nós ainda não vemos. E eu te convido a isso, a essa fase de entender, de compreender para você e para os outros, para aqueles que estão ao teu redor, para a tua família, para os teus filhos, para uma pessoa com quem você vai conversar sobre fé, sobre religião. Você precisa ter esse entendimento, para que a tua fé não seja como uma palha seca que o vento leva para lá e para cá, para que nós possamos, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, ter nossos pés bem firmes, para que nenhuma ventania venha nos derrubar. Amém? Mas vamos continuar agora na nossa leitura. Abre aí tua Bíblia, já estou com a minha aberta aqui, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Nós lemos no capítulo 15, Jesus conversando com os fariseus, aqueles religiosos daquela época, né? Já falei aqui quem são os fariseus, aqueles homens vestidos com aquelas capas pretas, aquele chapéu. Pessoas muito religiosas, muito cumpridoras das regras, das leis, mas que muitas vezes o coração estava com intenções impuras. E por isso mesmo, lá no comecinho do capítulo 15, eles estavam murmurando, reclamando, porque Jesus andava com pecadores,
comia com pecadores, né? E aí, sobre essa reclamação, Jesus vai ensiná-los contando 3 parábolas. 3 parábolas sobre coisas que se perderam e que quando foram achadas foi celebrado, né? E assim também, quando um pecador se arrepende, o céu fica em festa. Nós devemos ficar felizes quando um perdido ele é encontrado, né? Por isso mesmo, nós não devemos nos achar melhores do que ninguém, porque um dia nós já fomos perdidos e fomos encontrados. E uma vez encontrados, nosso trabalho é ser apontadores. Apontadores, sim, não de lápis, mas apontadores para Cristo. Que todas as pessoas que ainda estão perdidas olhem para nós e nos encontrem apontando para Cristo. Como assim, Francisca, apontando para Cristo? Naquilo que tu fala, tu aponta para Cristo. Naquilo que tu te posiciona visualmente, teu comportamento aponta para Cristo. Tuas atitudes apontam para Cristo. A forma como você se relaciona com o próximo aponta para Cristo. Então, sejamos apontadores diligentes. E um aspecto que Jesus vai trabalhar agora é dirigido para nós, discípulos de Jesus. Veja, no início do capítulo 15, que nós tratamos nos vídeos anteriores, ele está falando com os fariseus. Mas agora, no início do versículo 16, que nós vamos ler hoje, olha o que diz o início do primeiro versículo. Jesus disse também aos seus discípulos. Então, vamos olhar, vamos relembrar o contexto, que é assim que a gente aprende. No capítulo 15, Jesus vira para os fariseus e ensina, contando 3 parábolas, falando para eles que é necessário que Jesus esteja no meio dos pecadores para poder achar esses pecadores que estão perdidos. Agora, Jesus, no capítulo 16, vira e fala aos seus discípulos. Captou? E agora, nesse início do capítulo 16, Jesus vai falar uma parábola também para os seus discípulos sobre o administrador infiel. Jesus vai falar sobre fidelidade, lealdade, mordomia. Você sabe o que é mordomia? Na Bíblia nós entendemos esse princípio de mordomia. Lembra a palavra mordomo? Quem era o mordomo naquelas casas chiques, nos filmes que a gente assiste? O mordomo geralmente era o administrador da casa. Ele administrava os empregados, né? Ele sabia os gostos do patrão. O patrão confiava a ele as coisas mais, né, especiais, como, por exemplo, o acesso ao quarto do patrão, né? Essas coisas todas eram administradas pelo mordomo. E na Bíblia nós temos isso, o princípio da mordomia, aquilo que Deus nos confia e nós temos que administrar com fidelidade. Hoje nós vamos falar sobre isso, aqui nessa parábola no capítulo 16. Leia comigo, versículo 1. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: que é isto que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. Olha só, o patrão recebeu a notícia de que o administrador dele estava com falcatruas, não estava administrando com fidelidade, e chamou ele e disse: agora você vai prestar conta, porque desse jeito não dá para você continuar sendo meu administrador. Mas ainda não demitiu. Continuamos no versículo 3. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que quando eu for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Olha com que ele estava preocupado, com sua condição social. Ele estava preocupado: eu não posso trabalhar no pesado. Eu não vou mendigar, tenho vergonha. O que vai ser do meu status? Já sei o que vou fazer para que as pessoas me recebam em suas casas. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão?
Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva aí 50. Depois perguntou ao outro: e quanto você deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva aí 80. E o patrão... 100 sacos de trigo. E o versículo 8. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Olha só, eu vou contextualizar melhor aqui para você entender. Tendo sido chamado pelo patrão com a denúncia de que ele estava sendo infiel com a administração dos bens, o que ele faz? Primeiro, ele se preocupa. O que será do meu status social? Já sei, vou fazer algo para que eu continue sendo bem tratado pelas pessoas. E ele chama os devedores do patrão dele. Pensando ele que se eu me fizer algo com esses devedores, né, se eu abater na conta deles um valor considerável, eles vão me tratar bem quando eu for demitido. E olha só o que acontece. O de um que deve 100, ele escreva aí 50. O de que deve outros 100, escreva aí 80. E ao final, o que eu quero te chamar a atenção é, a partir do verso 8, o verso 8, eu quero que a gente leia novamente, que diz assim: depois que ele pensou toda essa artimanha e chamou os devedores, o patrão, que estava ciente de tudo isso, olha o que ele fez. Versículo 8. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. É aqui que eu quero trabalhar com vocês. Como assim, Francisca? O patrão elogiou o administrador infiel? Ficou estranho. Ele foi esse cara astuto, foi esse cara que enganou, já vinha enganando o patrão, e depois que o patrão sugere demiti-lo se ele não prestasse conta, ele ainda faz algo pior. E como assim o patrão elogiou ele? Bem, meus irmãos, aqui nós temos um elogio, sim. Mas não é um elogio com relação ao caráter desse homem, mas é em relação ao modo de agir. E vejam que ele acrescenta uma frase: porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Há um contraste aqui. Filhos do mundo, filhos da luz. E nós vamos falar sempre de duas comparações aqui no final do texto. Ele elogia o modo de agir, não o caráter. Ele fala de filhos do mundo e filhos da luz. E no mundo, o modo de agir, ele sempre é um. Quando, na verdade, para a luz, a gente precisa de outro caráter. Nós vivemos num mundo em que a esperteza ela é elogiada. E eu vivi muito isso na minha vida, né? De uma forma em que o melhor é o mais esperto. E a esperteza, né, ela traz por trás de si engano. Vamos falar diretamente? Roubo, sabe? Porque você ganhar em um negócio. Eu vou trazer para a parte de negócios mesmo, já que a gente está falando aqui de negócios. Você tirar em um negócio um lucro que você comumente não tiraria, e você chamar isso de esperteza, é você maquiar um roubo, sabe? Quando você recebe um troco a mais, a pessoa se enganou e lhe passou um troco a mais. Você acha que isso é esperteza? Para muitas pessoas é. Muitas pessoas se acham espertas porque fizeram um negócio que aparentemente, né, lhe trouxe um ganho. Mas eu te digo que esse ganho, ele é apenas aqui, para esse mundo. E nós vamos falar disso mais na frente, mais embaixo. O que eu quero
frisar aqui com você é que esse elogio do patrão, que estava ciente de todas as coisas, ele é um elogio só do modo de agir, não do caráter. Sabe por quê? Porque o caráter dele não mudou. Vamos ler mais uma vez. Versículo 8. O patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Ele elogiou o quê? A esperteza. Mas bem no meio você vê que o termo continua sendo o administrador infiel. O caráter dele não foi elogiado. Ele continua sendo infiel. O que ele elogiou foi a esperteza. A esperteza do mundo. Olha, realmente, parabéns. Você fez algo que vai lhe trazer, sim, um benefício. Vai lhe trazer um ganho. Parabéns pela sua esperteza. Mas você continua sendo um administrador infiel. Nesse mundo, a sua esperteza vai lhe trazer benefícios. Mas o seu caráter de infiel vai ser apurado quando o verdadeiro patrão te chamar para prestar contas. Porque nós vivemos nesse mundo como administradores daquilo que Deus nos confiou. E nós vamos prestar conta. Em um lugar onde a esperteza não vai ser mais medida. Como qualidade, não. Mas vamos continuar nossa leitura. Terminado o verso 8, eu preciso que você entenda que a partir do verso 9, Jesus já terminou essa parábola. Então, a partir do verso 9, Jesus continua a falar ele mesmo, não mais contando uma parábola, ok? E Jesus estava falando para quem? Para os seus discípulos. Então, verso 9. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco é também fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro. Irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Olha só. Meus irmãos, aqui nós temos um contraste. Duas riquezas, né? Aqui, a partir do verso 9, Jesus vai falar diretamente aos seus discípulos, dizendo que existem duas riquezas. A riqueza injusta e a riqueza verdadeira. Ele fala de duas fidelidades, né? A fidelidade injusta e a fidelidade verdadeira. E aí ele finaliza trazendo que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. A Deus e às riquezas. Talvez na sua Bíblia tenha, lá no final, no último verso, no verso 13, a Deus e a Mamon. Mamon é o termo usado para o dinheiro como Deus. É a única coisa na Bíblia que você vai encontrar que se compara, ou seja, se coloca no mesmo lugar de Deus. É o dinheiro, é Mamon. É a única coisa na Bíblia que você vai encontrar. Comparando, dizendo que você não pode adorar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, esse administrador infiel, ele ocupava o seu coração com isso. As suas preocupações eram essas, né? O seu status. E nós precisamos ter esse entendimento de que da forma como nós temos vivido. E às vezes a gente pode até estar sendo esperto aqui nesse mundo, adquirindo riquezas, fazendo negócios, sendo muito esperto, sendo uma pessoa desenrolada, uma pessoa, sabe, despachado, né? Mas que isso pode nos levar a um lugar onde a nossa conta vai estar negativa. Nós podemos partir dessa com o nosso banco cheio de dinheiro,
com muitas propriedades adquiridas por essa nossa esperteza, né? Mas nós vamos chegar a um lugar onde a nossa conta vai estar negativa. E esse lugar, ele não vai ter assim uma duração de 80, 90 anos, que é mais ou menos quanto tempo dura a nossa vida aqui. Esse lugar é a eternidade. Esse lugar é o para sempre. E esse nosso para sempre pode ser em um lugar muito bom ou muito ruim. Vai depender de como vai estar a nossa conta. O saldo na nossa conta que nós estamos administrando para o Senhor. Esse saldo ele vai estar negativo ou ele vai estar positivo? Você vai querer ser elogiado pela sua esperteza ou pelo seu caráter? Eu tive uma profissão durante 13 anos da minha vida e fui muito bem sucedida, né? Eu até me admirava muito porque as portas se abriam muito e até certo ponto foi Deus abrindo portas mesmo, de fato. Mas a esperteza que essa profissão ela exigia, o fato de eu ter que ser muito desenrolada e despachada e ter contatos e conseguir resolver as coisas, né, da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, ela exigia de mim essa esperteza que o mundo aplaude. Ela exigia para mim esse jeito desenrolado e muitas vezes que não agradava a Deus, né? Eu fui advogada por 13 anos, né? E essa esperteza, ela me levou a advogar em todo o estado onde eu moro, em todo o Maranhão. E nós trabalhávamos com ações no Maranhão todo. E eram muitas ações, né? E até certo ponto, como eu falei para vocês, era a bênção de Deus. Eu peço permissão para contar esse testemunho aqui para vocês. Nós já estamos em 22 minutos, mas veio ao meu coração essa vontade de compartilhar com vocês. E até certo ponto foi Deus que abriu as portas. Eu comecei do zero, né? Eu comecei realmente do zero na advocacia. Mas de certo ponto para lá, já não foi mais Deus. Eu vejo o inimigo dando corda, soltando corda, para depois a gente se enforcar. Porque ele é assim. Ele sabe aquilo que te leva para longe de Deus. E ele foi me dando portas abertas, oportunidades, status. Ele foi me dando muita condição de crescer profissionalmente falando, né? Coisas de se admirar mesmo, né? Mas chega um ponto em que nós somos confrontados. E eu louvo a Deus porque Ele teve misericórdia de mim e o Espírito Santo dele me constrangeu em um certo ponto em que eu disse, não, algo tá errado. Algo aqui não agrada a Deus. E olha que em muitos momentos eu dizia que não é Deus, porque eu vou ganhar mais, eu vou ter condição de dar um melhor para os meus filhos, né? O meu dízimo vai ser maior, a gente até justifica. Mas no fundo, algo fala conosco quando realmente não está agradando a Deus. E eu agradeço a Ele todos os dias, porque Ele me fez entender que aquilo não era mais para mim. E no auge, né, no momento em que eu mais estava ganhando mesmo, eu decidi encerrar as minhas atividades. Eu orava pedindo a Deus que eu conseguisse diminuir para que eu pudesse ter mais tempo para as coisas de Deus, mais tempo para minha família. E a minha resposta de oração é que não vai ser para diminuir, vai ser para parar. E ao mesmo tempo o meu marido também vinha conversando com Deus e a resposta era a mesma. E quando eu converso com meu marido, nós dois temos a mesma resposta. E aí a gente entende de Deus que era para parar. E 2021, né, foi uma decisão que a gente tomou, que eu iria parar. E foi uma das melhores decisões da minha vida, né? Deus tem me direcionado para outros trabalhos, né? Que eu não tenho um salário, que eu não tenho uma renda, mas eu te falo que eu tenho usufruído de um conforto que eu não usufruía antes, quando eu ganhava muito.
E eu ganhava a ponto de eu não querer nem fazer um concurso para juíza, porque não compensava. Eu parar de trabalhar para estudar para um concurso para juíza, porque o ganho ia ser menor, para você entender. Mas hoje eu vivo num conforto que eu não vivia antes. Porque hoje quem me paga é o próprio Senhor. É Ele que me dá a minha renda de hoje, vem só dele. E eu descanso nele e creio que nada vai me faltar. Até hoje nunca me faltou, pelo contrário. Eu tenho ganho, assim, coisas que o dinheiro não pode comprar. Paz, equilíbrio mental, sabe? Momentos em que eu escuto ele falando comigo, isso preço nenhum, dinheiro nenhum paga. Momentos em que o Espírito Santo me conduz e eu escuto a voz do Senhor me conduzindo. Momentos em que eu mergulho na palavra e viajo mesmo e me deleito. Isso é só Ele que pode me dar, né? Em lugar nenhum eu vou encontrar essa satisfação. E eu vou encerrar com uma palavra que eu espero que você também possa usufruir dela. Contentamento. Em resumo, foi isso. Contentamento. Preenchimento. Satisfação. Eu estou contente com o que eu tenho, com o que Deus tem me dado. O início da nossa palavra não estava falando sobre isso, né? Falamos sobre fidelidade, sobre mordomia, sobre administrar bem o que Deus te dá, né? Mas falamos sobre caráter, sobre essa esperteza do mundo, que o mundo exige de nós, mas que pode nos afastar de Deus. E nós não podemos servir a dois senhores, como disse aqui no último versículo. Eu encerro essa palavra de hoje te agradecendo por ter ficado comigo até aqui e te dizendo que amanhã nós temos mais 15 minutinhos. Amanhã nós temos mais 1% do nosso dia para Deus. Fica com Deus.